Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Graças a Deus. Para mim, é uma alegria muito grande poder estar conhecendo mais um povo de Deus, povo que qual vai morar nas mansões celestiais. Amém? Aleluia. Ele está voltando e nos levará para morar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu agradeço a Deus primeiramente, ao nosso pastor Edivaldo. Muito obrigado pela oportunidade. Estar pregando aqui nessa noite é uma promessa de Deus para a minha vida. Porque há 12 anos atrás o Senhor me falou que Ele me levaria para pregar em todos os lugares no Brasil. Eu quero lhe falar, querido, que o Deus que promete é o Deus que cumpre. E hoje era um lugar que eu ainda não tinha pregado, era no estado de Goiânia. Então estou aqui nessa noite para a glória de Deus, agradecido ao nome do Senhor. Eu queria lhe convidar, por gentileza, a abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18, 19 e versículo 20. Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Os irmãos acharam? Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas te fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém, queridos? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Essa passagem que ora nós lemos é uma passagem muito conhecida no meio do povo de Deus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que existia um homem que era endemoniado. E agora ele já não é mais endemoniado. E ele queria seguir a Jesus. Ele queria estar onde Jesus estava. Ele queria ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Só que Jesus tinha um outro projeto para a vida desse homem. Enquanto ele queria seguir a Jesus, Jesus queria agora usar ele como um missionário. Jesus queria que ele fosse anunciar a palavra. Jesus queria que ele contasse as maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Jesus queria que ele fosse anunciar as grandezas do Senhor. E aquele homem sai obedecendo a Jesus. E ele sai pela cidade de Decápolis. Aliás, me perdoe, ele saiu por Decápolis. E Decápolis era um conjunto de 10 cidades. E ele começou a anunciar o que Jesus fez na sua vida. E a Bíblia diz que grandes maravilhas aconteceram. E que as pessoas ficaram maravilhadas pelo que Jesus fez. Mas o que Jesus fez na vida desse homem? A Bíblia vai falar, queridos, que Jesus estava passando por uma certa província. E um homem saiu ao seu encontro. E esse homem, ele era possesso de espíritos imundos. A Bíblia vai falar que esse homem morava nos sepulcros. Você já pensou uma situação do ser humano dessa maneira? Eu não sei você, mas eu não gosto de ir em cemitério. Eu não tenho medo de ir em cemitério, mas eu não gosto de ir em cemitério. Porque o cemitério é um lugar de morte. O cemitério é um lugar de perca. O cemitério é um lugar de dor. O cemitério é um lugar de tristeza. Eu amo a minha cama e eu acho a minha cama muito confortável.
Coisa maravilhosa é quando termina um dia duro de trabalho e eu posso deitar na minha cama, olhar para o céu e dizer: Deus, graças eu te dou, porque o Senhor me deu uma cama tão confortável para mim passar a noite e descansar. Mas esse homem é diferente, ele dorme em cima dos sepulcros. Ele dorme num lugar onde não é de costume dormir. E a Bíblia ainda vai falar mais algumas características desse homem. A Bíblia vai falar que não existia cadeias que lhe segurava, não existia prisão, não existia correntes, não existia, querido, algo natural que pudesse conter o poder e a fúria daquele homem, a força, poder não, a força daquele homem. Até que, um dia, ele se cruzou no caminho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me trouxe nessa noite entregar uma mensagem que não importa qual é o teu problema, não importa qual é a tua dificuldade, não importa qual é a tua tristeza, Ele é maior do que o teu problema, Ele é maior do que as suas lutas, Ele é maior do que a sua aflição, Ele é maior do que aquilo que tira a sua paz. Quando eu vejo as características desse endemoniado, a Bíblia não diz como é o nome dos seus pais, a Bíblia não diz como é o nome da sua família, a Bíblia não diz nem como é o seu nome. Nós conhecemos ele como um endemoniado de Gadara, porque ele era da cidade de Gadara, mas nós não sabemos o nome dele. Quando eu olho para esse texto, eu imagino eu andando numa rua, no horário de meia-noite ou 10 horas da noite, e esse homem aparece no meio da rua, vendo essas características que ele tem, vendo um homem que tem força, que os cadeados não segura, um homem que mora nos sepulcros, um homem cheio de espíritos imundos. Era um homem que colocava medo em muitas pessoas. Era aquela pessoa que aonde chegava num lugar, ninguém queria estar onde ele estava. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus chega naquela província, o texto não vai dizer que Jesus vai ao encontro dele, não. O texto diz que ele vai ao encontro de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, querido, que Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aonde Jesus passava, existia salvação. Aonde Jesus passava, existia cura. Aonde Jesus passava, pessoas iam até o seu encontro, porque eles sabiam que Jesus poderia resolver o seu problema. Eu quero lhe falar nessa noite que a Bíblia me garante que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará no meio do seu povo. Então Jesus já está aqui nessa noite para resolver o meu e o teu problema. Aquele homem endemoniado, quando vê Jesus, tem uma atitude que muitas das vezes nós não temos. A Bíblia diz que ele adora a Jesus. Imagine isso. Ele não era um cristão, ele não era um salvo, ele não era uma pessoa que conhecia Deus, mas ele adorou a Jesus. O que o texto está falando é que quando ele viu Jesus, ele correu e se lançou aos seus pés, ele se prostrou, ele se ajoelhou. E eu não sei se você sabe, mas ainda que você não fale nenhuma palavra, só o fato de você dobrar o joelho diante dos reis, é uma atitude de adoração ao nosso Senhor Jesus. Todas as vezes que você dobra o seu joelho, você está adorando a Deus, mesmo sem palavra, mas adorando a Deus. E quando você fala palavras ao Senhor, você está orando ao Senhor. Esse homem
adora a Jesus. Mas a Bíblia vai falar que ele não somente adora, mas ele clama em alta voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Esse homem reconhece quem é Jesus. Esse homem reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E isso me chama muito a atenção, porque no Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu foi-lhe dado o poder de ser chamado ou serem feitos filhos de Deus. A palavra não receber também significa que eles não reconheceram quem era ou não aceitaram quem era Jesus. Os judeus não souberam quem era Jesus. Os fariseus não aceitaram a Jesus, é claro, não todos, mas uma grande parte deles. Mas todos que o recebeu, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você que tem o seu nome escrito no livro da vida, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você pertence a Deus, você é propriedade de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é a noiva de Deus, você é a amada de Deus, você pertence ao Senhor, porque você sabe quem é Jesus, você reconheceu quem é Jesus, e você recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Esse homem reconhece quem é Jesus. Tu és o Filho de Deus. Mas sabe, queridos, quando eu olho para esse texto e Jesus continua conversando com aquele homem, e aquele homem foi ao encontro de Jesus em busca de um socorro, aquele homem foi ao encontro de Jesus em busca de uma ajuda, aquele homem foi ao encontro de Jesus em busca de uma libertação. Jesus olha para aquele homem e pergunta para ele: qual é o teu nome? Como você se chama? E a Bíblia vai dizer que aquele homem diz que o nome dele é Legião, que eles eram muitos espíritos. E esse texto nos deixa entender que é possível que uma pessoa, é claro, que não serve ao Senhor, que não tem a sua vida entregue ao Senhor, pode ter o seu corpo habitado por diversos espíritos imundos. Porém, na sequência desse diálogo, a Bíblia diz que Jesus expulsa os demônios da vida daquele homem, e agora ele é liberto, liberto. O problema daquele homem acabou. Aquele homem que vivia oprimido, aquele homem que vivia de uma forma que ele não tinha paz, não tinha controle sobre a sua vida, acabou todo o problema sobre a vida dele. Porque no dia que ele se encontrou com Jesus, ele foi liberto, ele foi salvo, ele foi capacitado por Jesus e ele virou um missionário de Deus. E esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus nos liberta, Deus nos salva, Deus nos capacita e Deus nos envia a ir atrás das almas para o seu reino. Eu acho interessante que esse homem não tinha muitas palavras. Quando as pessoas olhavam para ele e via como ele era e perceberam como ele estava, perguntava para ele: o que aconteceu com você? E ele respondia: eu me encontrei com um homem chamado Jesus e ele me libertou. E as pessoas queriam esse Jesus também para a sua vida. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de um testemunho de uma criança que ela sofreu muito até conhecer Jesus. Um jovem que nasceu num lar espírita,
aonde ele desde o ventre da sua mãe foi consagrado a deuses estranhos. Um jovem que na idade de 6 anos de idade, ele foi estrupado por um primo, e ele nasceu amargurado, ele nasceu triste, ele nasceu calado, ele pensava que ninguém amava ele, e aquele sentimento que lhe aprisionara, que ele não podia falar, que ele não podia compartilhar, que ele não podia dividir, cada vez mais lhe machucava. Aquele jovem cresceu, e a Bíblia diz, queridos, no Salmo, que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Aquele jovem foi crescendo, e quanto mais ele crescia, mais a sua situação piorava. Porque os seus pais, eles eram seguidores da mesa branca, adorava a magia e a outros deuses. E aquele jovem entrou no espiritismo. Neste instante, o espiritismo não foi suficiente para a sua vida. E ele depois partiu para a Umbanda. E depois ele estava no Candomblé. E depois ele foi cada vez mais seguindo. Entrou na bruxaria, até ele chegar no satanismo. Aí é claro, queridos, não precisamos dizer, porque nós sabemos que quando a pessoa entra num grau e num nível desse de magia, ela começa a fazer diversas coisas. Esse jovem, que um dia teve a sua pureza subtraída por um estupro, que ele nunca conseguiu se perdoar, ele nunca conseguiu se sentir amado por ninguém. Ele, com o passar do tempo, se entregou ao álcool, se entregou às drogas, se entregou ao homossexualismo, e a sua vida foi virando uma ruína. Ele pensava que seu pai não lhe amava, porque tudo que o seu pai queria era trabalhar, 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 e nunca ter tempo para a família, nunca ter tempo para ele. E tudo isso foi dando um embaraço na cabeça do jovem. Até que, um dia, aquele jovem oprimido disse consigo mesmo: eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida, eu não presto mais para viver, ninguém mais me ama, eu não tenho sentido e nem motivo para estar vivo e nem mais nessa terra. E quantas vezes dentro do nosso coração passa sentimentos que muitas vezes as pessoas não sabem. Muitas vezes nós não temos coragem de falar por medo de sermos mal compreendidos. E nós vamos levando, e um abismo vai chamando outro abismo, e a situação cada vez vai piorando. Aquele jovem coloca uma arma na sua cintura e ele entra numa rua muito escura. E ele disse: hoje eu dou cabo da minha vida. E quando ele chegou no lugar, que ele falou: esse é o lugar perfeito de eu tirar minha vida, esse jovem diz que ouviu uma voz dizendo: entra, entra. Uma voz suave, uma voz mansa, uma voz delicada. E ele ficou assustado, porque ele olhou para trás e não viu ninguém. Ele não conhecia aquela voz, e ele quis correr. E quando ele quis correr, ele ouviu a voz falando mais forte, dizendo: volta e entra na minha casa. Uma porta pequena, uma luz, e o jovem falou: deve ser aí. E ele entrou, e ele não sabia que ali era uma igreja. E o jovem que queria se matar, entrou numa igreja. Entrou numa igreja, ainda querendo se matar, mas estava dentro de uma igreja. E sabe, querido, no lugar que Deus habita, tem libertação. No lugar que Deus habita, tem salvação. No lugar que Deus habita, há transformação.
Deus atraiu aquele jovem naquela noite que pensou que iria se matar, mas Deus tinha um plano diferente na sua vida. Você sabe qual era a queixa desse jovem? Ninguém me ama. Mas quando ele entrou naquela igreja naquela noite, ele ouviu João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Deus usa a pessoa que estava pregando para dizer bem assim: você que pensa que não tem mais jeito, você que pensa que não é mais amado, você que todo mundo desistiu de você, Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que Ele lhe ama, e Ele provou o seu muito amor quando entregou Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. Aquele jovem que tinha tudo para dar errado, aquele jovem que era para estar dentro da sepultura, aquele jovem que era habitado por diversos espíritos imundos, naquele dia entregou a sua vida a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele jovem, irmão, venceu o homossexualismo. Aquele jovem, irmão, foi liberto da droga. Aquele jovem, irmão, foi liberto da bebida. Aquele jovem, querido, teve a sua família restaurada. Aquele jovem, querido, começou a falar das grandezas de Deus. Eu quero lhe falar no nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu não sei como anda a sua família, eu não sei como está a sua vida, eu não sei se tem alguma coisa que tem lhe atrapalhado, eu não sei se você precisa de alguma libertação, mas eu posso lhe garantir: o Jesus que liberta habita nessa igreja. Sabe por quê? Porque Jesus libertou esse jovem, e esse jovem está pregando para você. Essa história que eu conto é a história da minha vida. Jesus chegou, me libertou, me restaurou, e eu estou aqui ainda fazendo a obra de Jesus. Aleluia. Remanaço e decalamanagaço, xarabacandarabiaço videcovanai. O meu processo de libertação durou 1 ano e 2 meses, mas depois eu pude dar o grito da vitória e dizer: só o Senhor é Deus. 12 anos liberto do homossexualismo, passei 4 anos sem ninguém, tenho 8 anos casado com essa mulher linda que Jesus me entregou. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Entrei na igreja fumando, eu orava para o culto terminar para me fumar. Quando terminava o culto, irmão, eu acendia um cigarro, fumava na frente de todo mundo, porque o meu negócio era com Jesus, e eu falava: Jesus, um dia o Senhor vai me libertar. Passei 21 dias fumando, mas teve um dia que eu falei: no nome de Jesus, nunca mais eu fumo, nunca mais eu boto um cigarro na minha boca. Minha mãe chegou para mim e disse bem assim: quantas vezes, meu filho, você falou isso? Eu falei: muitas. Agora, no nome de Jesus, é a primeira vez. A senhora vai ver que Jesus vai me libertar, e para a glória de Deus, eu tenho 11 anos e 11 meses que eu não fumo, irmãos. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus salva. Essa história é a minha história, é o meu testemunho. Eu sou prova de que Deus muda. Eu tentei matar meu pai 3 vezes, eu tentei matar meu irmão 2 vezes. Hoje a minha família é unida, porque na minha casa tem o sangue de Jesus. Meu pai me ama, meu irmão me ama, minha irmã me ama, a minha mãe me ama. E quando eu passo mais do que 20 dias sem ligar para eles, porque eles moram na Bahia, eles perguntam: ei, você esqueceu de mim? O que está acontecendo? A minha família tem saudade, porque Jesus restaura, Jesus faz a obra. Eu quero lhe falar no nome de Jesus, que esse Deus que operou na minha vida, Ele também opera na sua vida. Ele também opera na sua vida. Ele também opera na sua vida. Jesus liberta a igreja, e Ele liberta por completo, Ele liberta por inteiro, Ele liberta totalmente. Ele não só me livrou da prática, Ele tirou de dentro de mim todo o desejo que não era do agrado dEle. Pastor, qual foi os 2 pecados que mais foi difícil de sair da sua vida? Eu já lhe digo.
O primeiro foi de beber sangue, querido. O segundo foi de me deitar contra o homem. Eu passei 1 ano na igreja. E nesse 1 ano eu nunca dormi com mais homem nenhum. Mas o desejo permanecia. E eu orava a Deus. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Senhor, como pode esse desejo estar dentro do meu coração? Até que teve um dia que veio sobre mim a mão do Senhor e arrancou tudo aquilo que não era do agrado do Senhor. E por que o Senhor sentiu a necessidade de se libertar do homossexualismo? Porque está escrito no livro de Levítico, e um dia eu li, que o homem que se deita contra o homem como se fosse mulher, abominação é. E eu amava beber sangue de animal, e alguns outros tipos de sangue que não vem ao caso. Mas a Bíblia também diz que nós não podemos fazer essas coisas, e nem fazer uso dessas coisas. E o Senhor me libertou de tudo isso. Eu não sei, irmão, não sei, irmã, eu não sei, jovem, eu não sei, criança, eu não sei, ancião, se há na sua vida um desejo de algo que não agrada ao Senhor. Mas se houver, eu tenho uma palavra de Deus para você: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis liberto. Ele tem poder para libertar sua vida. Eu sou prova viva de que Jesus liberta. Eu queria orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você poderia se colocar de pé? Eu peço perdão à igreja, eu tenho 2 dias enfermo, de febre, garganta inflamada, corpo doendo. Mas ainda assim eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vou lhe chamar aqui na frente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo lhe conhece. E Ele está aqui, irmãos. Eu vou ser sincero, eu vi Deus trabalhar de uma forma tão linda na adoração dessa igreja. Eu posso dizer com toda certeza que aqui há verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque enquanto vocês adoravam ao Senhor, a presença do Senhor foi manifesta nesse lugar, a glória do Senhor foi manifesta nesse lugar. Teve um momento que eu abri os meus olhos e eu vi uma igreja quase que toda quebrantada na presença do Senhor, dando glória, buscando ao Senhor, chorando na presença do Senhor. O Espírito Santo lhe conhece. Eu quero lhe convidar a fechar seus olhos nesse momento. E eu não quero nem que você fale qual é a área que você precisa ser liberto, mas que você pense que o Espírito Santo vai sondar o seu coração e Deus vai lhe dar força para que o milagre venha acontecer. Pai soberano, bendito és tu. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse povo. Eu quero te louvar, meu Pai, porque o Senhor comprou, porque o Senhor salvou, meu Pai. Ó Deus, essa igreja pertence a Ti. Esse é o povo, meu Pai, do Teu pastoreio. Deus, no nome de Jesus, o Senhor falou, meu Pai, nessa mensagem, que o Senhor é maior do que o problema do Teu povo. O Senhor, meu Deus, é maior que o vício. O Senhor, meu Deus, é maior do que os desejos ilícitos. O Senhor, meu Deus, é maior do que o pecado. O Senhor, meu Deus, é maior do que o mundo. O Senhor, meu Deus, é maior do que o nosso inimigo. Ó Deus, eu quero clamar a Ti nessa noite em nome de Jesus. Que haja libertação. Que haja libertação. Que haja libertação. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre a tua noiva nessa noite, e que o Senhor faça uma obra linda e maravilhosa, que vícios desapareçam, Senhor, que desejos desapareçam, Senhor Deus. Estende as tuas mãos, ó Pai,
Derrama do teu sangue sobre o teu povo, no poder que há no nome de Jesus. Que a libertação do Senhor lhe alcance. Que a libertação do Senhor alcance a tua casa. Que a libertação do Senhor alcance os teus familiares. Que a libertação do Senhor alcance a tua parentela. Que ao sair daqui você tenha coragem de dizer às pessoas o que Deus está fazendo na sua vida, para que outras pessoas participem também da grandeza e da glória de Deus. Senhor, capacita teu povo, Pai, para a grande obra que o Senhor tem na vida deles. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu povo. Abençoa eles. Assim nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu já vou passar o microfone novamente para o nosso pastor. Mas eu queria fazer uma pergunta antes. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com Cristo? Ou tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, eu queria lhe convidar, agora sim, vem aqui na frente. Querido, não importa o teu erro, não importa o teu pecado, não importa o que você fez, não importa, não importa. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Tem mais alguém? Eu sinto que tem mais pessoas que precisam entregar a sua vida a Jesus. Xaramanaço e decalamanagaço. Reclamanto e deplamanaia. Uribicalamanaço e decalamanagaço. Ei, xarabacandarabia terra. Ei, você que perdeu vontade de orar, não tem mais força para ler a palavra, Jesus lhe chama nessa noite, vem reconciliar. Ei, você perdeu a presença, irmão, e Deus quer trazer libertação sobre a sua vida, para que o Espírito Santo traga vida abundante novamente. Jesus veio para lhe dar vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, tem mais vidas para o Senhor nessa noite. Vim aqui na frente não é vergonha, é glória para Deus, é glória para Deus. Ei, se Ele vier nessa noite, se Ele vier nessa noite, esteja preparado. Você não pode ficar de fora. Aleluia. Chegou mais uma, aleluia, tem mais vida para o Senhor, tem mais vida para o Senhor, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Glória a Jesus. Não tendo, vou passar para o pastor, pastora, pelas ovelhas, amém? Muito obrigado, igreja, agradeço em nome de Jesus.